Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Mateus 6, de 1 a 15, Mateus 7, de 7 a 12 e Lucas 11, de 1 a 13, e corresponde à semana 16 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é O Sermão do Monte, parte 3. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 6, de 1 a 15. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 7, de 7 a 12. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Lucas 11, de 1 a 13. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: Suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Hoje continuaremos a refletir sobre o Sermão do Monte. Passaremos a abordar a prática das boas obras e a oração. Em Mateus 6, 1, Jesus discorre acerca da justiça externa da religião judaica, que se apoiava na tríade orações, jejuns e esmolas. Entretanto, ao ostentar estas práticas, o religioso estava buscando o reconhecimento dos outros indivíduos sobre sua espiritualidade.
Nesse sentido, Jesus afirma que quem faz alarde acerca das boas obras que executa, referido em Mateus 6:2 pela expressão hiperbólica anunciar com trombetas, ao obter elogios de outras pessoas, automaticamente já recebeu sua recompensa. Quem assim procede está fazendo das esmolas uma transação, uma via de duas mãos, como se o dinheiro fosse dado com a mão direita, buscando obter o reconhecimento alheio com a mão esquerda. O mesmo raciocínio é desenvolvido para a oração. Jesus combate a atitude daqueles que selecionam os lugares mais visíveis para fazer uma oração, como sinagogas e praças, mas não possuem a mesma dedicação para orar a Deus em suas casas. Jesus não revoga a adoração pública, mas critica severamente a conduta dos piedosos profissionais, abundantes entre os religiosos judeus daqueles tempos, que agiam de modo teatral. Este, aliás, é o significado original do termo hipócrita, que entre os gregos designava os atores de peças. Para Jesus, a real intenção da oração, que é a de estabelecer um relacionamento com Deus, pode ser mais puramente apreendida pela postura de alguém que dirige sua oração a Ele dentro de um depósito ou quarto de quinquilharias, a portas fechadas, pois ninguém esperaria encontrar alguém orando em um lugar como este. Jesus nos ensina, assim, que a intenção das boas obras e da oração deve suplantar o desejo de aprovação pelos homens. Apesar da ausência de reconhecimento externo diante de esmolas e orações não testemunhadas, Deus é conhecedor de tudo. A forma das orações praticada pelos povos gentios que se avizinhavam da Galileia era bem conhecida dos judeus dos tempos de Jesus. Estes adoradores pagãos repetiam em suas orações uma longa lista com os nomes de seus deuses, na esperança de invocarem o nome daquele que os ajudasse. Isso não tem o menor sentido diante do Deus onisciente a quem servimos. Se estas não são as ferramentas para uma oração, então como devemos orar? Perguntou um dos discípulos de Jesus, pedindo a ele que o ensinasse a orar, assim como João Batista fizera com seus seguidores. A isto, Jesus proferiu a oração do Pai Nosso, a mais conhecida da cristandade, encontrada com algumas diferenças nos textos de Mateus 6, de 9 a 13 e Lucas 11, de 2 a 4. A oração é distintiva por ressaltar a santidade e a paternidade de Deus como atributos que guiam a manifestação de sua provisão para nossas vidas. Deus se importa com nossas necessidades físicas, pelas quais somos, por Jesus, orientados a pedir, mas o desejo pela manifestação de seu reino é que deve ser o cerne de nossas petições. Uma das evidências exteriores da realidade deste reino entre nós é a primazia do perdão. O verdadeiro cidadão do reino de Deus perdoa em resposta à absolvição que um dia recebeu de Deus, mas a falta de perdão é incompatível com a verdadeira regeneração. Jesus está dizendo que, se ainda não manifestamos tal caráter perdoador, devemos rever se nossa salvação é uma realidade ou se estamos apenas nos iludindo numa falsa esperança. A conclusão da oração do Pai Nosso com estas palavras é intencional. O pedido diário pelo perdão da parte de Deus, com a mesma proporção com que perdoamos às outras pessoas, automaticamente constrange-nos a revermos nossa conduta, pois caso contrário, estaremos incorrendo na mesma atuação teatral dos hipócritas. Mateus 7, de 7 a 12 e Lucas 11, de 5 a 13, acrescentam outro importante aspecto a respeito da oração, a perseverança. O versículo-chave aqui é: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Entretanto, Lucas 11:13 é claro em dizer que as palavras aqui proferidas por Jesus são a respeito do Espírito Santo, e não sobre qualquer pedido. É infantil pressupor que Deus se renderia a nossos desejos simplesmente por pedirmos com perseverança, ainda mais quando fizermos com a finalidade única de atender a nossos prazeres. Jesus diz que Deus é desejoso por dar-nos coisas boas, da mesma maneira que nossa inclinação paternal para abençoar nossos filhos, mas somente Ele é soberano e onisciente para saber aquilo que de fato é bom para nós. Nossa percepção acerca do que seria bom está obscurecida pela corrupção de nosso coração. Por outro lado, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Nossa busca pelo Espírito Santo de Deus deveria ser insistente como alguém que, recebendo visitas inesperadas no meio da noite, bate à porta de seu vizinho a fim de que ele lhe empreste comida para servir aquelas pessoas.
Mesmo que ele não atenda ao pedido pela simples amizade, certamente o fará pela importunação. É óbvio que Jesus não está contradizendo sua crítica às repetições semelhantes às que os pagãos costumavam empreender em suas orações, mas sim alertando sobre a necessidade de que a oração assuma um caráter perene em nossas rotinas. Jesus está dizendo que deveríamos orar para que o fruto do Espírito Santo seja uma realidade em nossas vidas com a mesma insistência que o homem desta parábola. E se houver alguma dúvida a respeito do que representaria a cabal manifestação desse Espírito em nossas vidas, Jesus a resume com aquilo que considera o cerne da lei mosaica. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Aplicação prática. 2 perguntas podem ser levantadas a partir do anonimato requerido por Jesus para as boas obras e as orações. Primeira, como nossas boas obras servirão de testemunho do amor de Deus a outras pessoas se as fizermos em secreto? Nossa cultura de redes sociais criou uma necessidade constante de viralizar coisas que deponham a favor de nosso caráter. Entretanto, a prática de boas obras não se destina a fazer um marketing positivo a nosso respeito para que assim sejamos reputados por cristãos verdadeiros aos olhos de terceiros. Ela é o braço de Deus para suprir as necessidades de pessoas carentes, de maneira que elas se vejam contempladas pelo próprio Deus por nosso intermédio. Deus certamente proverá os meios para se fazer conhecido através de nossas ações, ainda que as mantenhamos anônimas. Segunda pergunta: para que orar pedindo aquilo que Deus já sabe de que precisamos? Kierkegaard já disse apropriadamente: a oração não muda a Deus, muda o homem. Nossa sociedade pós-moderna enxerga as coisas com base em seu potencial de gerar algum retorno. Até mesmo nossa aproximação de Deus precisa ser lucrativa, obtendo seu favor e seus benefícios para nossa prosperidade. Entretanto, não podemos mudar a vontade de Deus com nossas orações. Pelo contrário, orar ressalta o quanto nosso caráter está distante dos altos padrões de santidade, humildade e abnegação requeridos por Deus. Enfatiza que dependemos dele para todas as coisas e aumenta nossa fé. Oramos não para convencer a Deus a conceder nossos desejos, mas para melhor alinharmos nossas vidas à sua vontade. Em sua obra Oração, o Refúgio da Alma, o autor Richard Foster trata daquilo que classificamos como empecilhos para que tenhamos uma vida de oração. Acreditamos que a oração é algo que devemos fazer, até mesmo algo que desejamos fazer, mas é como se um abismo se interpusesse entre nós e o ato de orar. Não temos certeza do que nos detém. Claro que estamos ocupados com obrigações de trabalho e família, mas essa é apenas uma cortina de fumaça. Nossas múltiplas atividades raramente nos impedem de comer, ou dormir, ou fazer amor. Não, há algo mais profundo, mais insondável a nos refrear. Na realidade, há diversos algos que nos impedem. Mas para o momento existe um algo que necessita de atenção imediata. É a noção quase universal entre nós, modernos promotores do alto desempenho, de que precisamos ter tudo bem certinho a fim de orar. Isto é, antes que realmente possamos orar, nossa vida precisa de certa sintonia fina. Ou precisamos conhecer mais a respeito de como orar, ou precisamos estudar as questões filosóficas que cercam a oração, ou precisamos ter melhor compreensão das grandes tradições da oração e assim por diante. Nosso problema é presumir que oração é algo que precisamos dominar da maneira como dominamos álgebra ou mecânica de motores. Isso nos coloca na posição de estar por cima, onde somos competentes e temos controle. Mas quando oramos, ficamos por baixo, onde calma e deliberadamente abdicamos do controle e nos tornamos incompetentes. A verdade é que todos nós trazemos à oração uma massa emaranhada de motivos, altruístas e egoístas, misericordiosos e odiosos, amorosos e amargos. Francamente, aquém da eternidade jamais separaremos o bom do mal, o puro do impuro. Mas o que vim a enxergar é que Deus é grande o suficiente para receber-nos com toda a nossa mistura. Não precisamos ser brilhantes ou puros, ou cheios de fé ou qualquer coisa. É isso que graça significa, e não apenas somos salvos pela graça, como também vivemos por meio dela,
e oramos por meio dela. Trazendo da mente para o coração. Assento-me em minha cama. Faz frio, mas há um sol radiante lá fora. Fecho meus olhos para absorver com maior propriedade as palavras que acabei de ler. Ó Deus, o Senhor sabe como para mim é difícil orar. Tento entender os mecanismos pelos quais a oração poderia ser feita mais corretamente. Há momentos em que simplesmente me questiono acerca da real finalidade das orações, já que o Senhor sabe de tudo e de antemão determinou os desfechos de minhas petições, mesmo antes de elas serem elaboradas. Seu conhecimento das ações e intenções para mim dispensa a verbalização do que penso ou sinto, e vez ou outra esta é a principal barreira para que eu tenha uma vida regular de oração. Em meu racionalismo e busca pela proficiência, uma vez que a atribuição de valor no mundo em que vivemos é proporcional à performance, pego-me escolhendo as melhores palavras e analisando a sintaxe daquilo que vou dizer ao Senhor. Mas então me lembro de pessoas cristãs com as quais tive contato que, em extrema simplicidade, dirigem-lhe orações cheias de infrações gramaticais, mas sinceras. Em diversas ocasiões ao longo de minha vida cristã, ingressei em campanhas de oração ou em cursos a respeito de como orar. De repente, percebo a dimensão da inconstância do tempo que dedico à oração e parece-me frustrante tentar uma vez mais modificar esta área em minha vida. Quero dizer, ler a Bíblia me parece tão mais fácil. E se eu tentar orar com frequência e não conseguir manter o ritmo? E se eu não sentir que minhas orações estão sendo respondidas? Querido Deus, ensine-me que o cerne da oração é que ela simplesmente seja feita, pois em última análise não sou eu quem oro por mim mesmo, é o Espírito Santo quem intercede por mim. Que eu tenha em mente que a oração é um fim em si própria e não um meio para obter o que quero do Senhor. Que eu entenda que o Senhor não está me avaliando baseado na quantidade de minutos que destino à oração ou à sua estrutura, mas que orar depende simplesmente de submissão, pureza e disciplina. Que por meio de minhas orações eu busque o Espírito Santo, a intimidade com o Senhor e o conhecimento de sua vontade de maneira persistente. Que eu finalmente ore unicamente para estar a sós com o Senhor, como um filho que deseja estar ao lado de seu Pai. Pai nosso que estás nos céus, que maravilhoso é poder chamar-lhe Pai. Santificado seja o teu nome. O Senhor é santo, separado de nós seres humanos pecadores. Se não fosse por Jesus, assim estaríamos até hoje. Mas Jesus veio e por isso posso aproximar-me do Senhor, chamando-o Pai, meu Pai. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que minha disposição de coração torne seu reino uma realidade terrena, assim como seu governo já ocorre cabalmente no mundo espiritual. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Obrigado por seu sustento e provisão. Tenho muito mais do que preciso. Isso faz com que eu mude meu foco, deixando de orar ou de preocupar-me por aquilo que é supérfluo. Que eu volte meus olhos para aqueles que têm menos do que eu e que poderiam se beneficiar de minha generosidade. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Incuta em mim o amor que viabiliza a decisão do perdão, pois muito mais o Senhor já perdoou em minha conduta por meio da morte de Jesus na cruz. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que eu tenha uma postura realista a respeito das áreas nas quais estou sujeito à tentação, para que não venha reincidir nos mesmos erros e assim perceba os subsídios que o Espírito Santo diariamente me concede para fugir do pecado. Fazendo assim, estarei livre de uma vida autodestrutiva e das consequências maléficas de meus atos. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tudo vem do poder do Senhor e, em última análise, irá glorificá-lo quando seu reino se manifestar completamente na terra. Quero fazer parte disso. Quero experimentar de uma fração mínima deste reino agora em minha vida e nas vidas dos que me cercam. Use-me e ensine-me que o que eu faço durante minha vida terrena terá valor para seu reino. Mostre-me como orar, não sobre a estrutura da oração, mas simplesmente sobre o ato constante de conversar com o Senhor, no encontro íntimo de Pai e Filho. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 6, de 1 a 15,
Mateus 7, de 7 a 12 e Lucas 11, de 1 a 13, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, quais costumes da adoração judaica Jesus criticou nas passagens bíblicas que lemos? Terça-feira, cite pelo menos 3 ensinos de Jesus a respeito da oração. Quarta-feira, como nossas boas obras servirão de testemunho do amor de Deus a outras pessoas se as fizermos em secreto? Quinta-feira, para que orar pedindo por aquilo que Deus já sabe de que precisamos? Sexta-feira, quais são as barreiras para que você diariamente ore a Deus? Por que não começarmos a destinar alguns minutos de cada manhã para uma oração, independentemente de nosso estado de espírito ou compromissos ao longo do dia? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 6, de 1 a 15, Mateus 7, de 7 a 12 e Lucas 11, de 1 a 13 para a sua vida?